Olá, eu sou a professora Lourdes da Sacaria de Santo André. Hoje eu vim dar umas dicas de pintura para vocês. Como está chegando a Semana da Criança, né? Já está perto, então eu vou dar umas dicas de uma toalhinha infantil. E vamos lá! Então, para começar meu trabalho, eu uso uma tábua de Duratex, eu uso a cola permanente e com o pincel eu passo nela toda, não pode ser uma camada muito grossa, aí eu deixo secar uns 10, 15 minutos, aí quando ela estiver bem sequinha, assim que a gente sente na mão, aí começa o meu trabalho. Aí hoje a gente vai fazer esse trabalhinho aqui, ó. Então eu pego, já dei uma adiantadinha aqui. Eu pego o meu trabalho, ponho na tábua, eu tampo assim com a fita para ficar um trabalho bem limpo. Aí eu pego o meu risco, coloco o risco, coloco o carbono embaixo, aí eu risco tudo certinho e aí a gente começa o trabalho. Eu vou começar pelo rostinho aqui, vou começar com a tinta amarelo pele, caramelo, marrom e branco. E o diluente, quando é essas falinhas, ela é mais seca, então eu uso o diluente junto também. Sempre que eu for usar o pincel, eu dou uma hidratada no pincel. Aí eu venho com o diluente e a tinta, aí eu vou pintando. Você enche o rostinho dele com pele, né? A tinta não pode estar seca, ela tem que estar bem maleável para vocês fazerem um trabalho bem certinho. E tem que espalhar bem para entrar bem na trama do tecido. Aí aqui onde eu quero um pouco mais claro, eu já venho com um pouquinho do branco, não precisa lavar o pincel. Aí você vem com o branco, espalha bem para não ficar marca. Onde eu quero uma luzinha maior também já ponho um pouquinho. Espalho bem. Aí com o caramelo, vou fazer uma sombra aqui em volta do rostinho dele. Eu espalho direitinho para não ficar essa marca muito escura. Uso o pincel lixado. Embaixo do narizinho dele também eu ponho caramelo. E meu olhinho. Agora que eu fiz isso aqui, ó, eu pego o marrom, ponho muito pouquinho, eu uso muito o cantinho do pincel para escurecer um pouquinho aqui. Agora eu vou passar um branco no olhinho, que para depois a gente fazer tem que deixar secar um pouquinho. Aí já venho com o branco. Fiz o branco, venho com o cinza lunar aqui na parte de cima do olhinho aqui, ó. Põe um pouquinho do cinza lunar e espalho. Agora eu vou fazer a parte de cima do chapéuzinho dele. Eu venho com o azul celeste e o preto. Eu venho com azul celeste aqui na parte de cima, espalho bem, e aqui na parte de dentro. Sempre usando um pouquinho do diluente, que é para espalhar bem. Bem
Aí eu venho com o preto. Preenchendo toda a orelhinha dele, respeitando onde eu passei o azul. Vou com esse pincel que é mais fininho para fazer o contorninho aqui. Tampar bem a traminha do tecido. Devagarinho você vai espalhando a tinta. Vem com um pouquinho do azul de novo, coloco onde eu coloquei, aí dou uma espalhadinha por cima do preto. Agora vamos fazer essa outra aqui, mesma coisa. Venho com o azul, um pouquinho de diluente, espalho bem. Venho com azul aqui. Agora com o preto, preenchendo o resto que falta. Um pouquinho do diluente. Limpa o pincel quando está com excesso de tinta. O segredo da pintura é você espalhar bem a tinta para não ficar marcado e nem acumulado muita tinta, né? Com esse outro pincel, que é o 421 da Condor, eu faço contorninho aqui em volta. Esse pincel aqui ele é muito bom para a gente fazer acabamento. Agora vamos deixar secar um pouquinho, depois eu ainda vou dar uma luz nele. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui, ó. Mesma coisa, venho com o azul, onde eu quero mais claro. Preencho o resto com o preto. Aqui, como é pequenininho, eu vou preencher com esse pincel aqui. Para fazer o contorno bem certinho, o trabalho ficar bem bonito. Para quem tiver interesse em fazer pintura aqui em Santo André, tem aula de pintura de segunda, terça, o dia todo e quarta na parte da tarde. Com um pouquinho do azul aqui que escondeu. Fiz isso aqui, agora eu vou fazer, vou aproveitar, vou fazer o narizinho também. Vem a mesma coisa, vem com azul embaixo e com o preto na parte de cima. Agora eu vou fazer a boquinha dele. Vou usar o vermelho, escarlate e o rosa. Lavar o pincel, que eu estou usando preto, então tem que lavar. Aí eu passo um pouquinho do rosa onde eu quero mais claro. E vou escurecer com o vermelho.
em volta aqui eu vou passar um pouquinho do preto. A gente depois faz com o pincel filete, que é melhor. Uma retocadinha aqui. Agora eu vou fazer o olhinho também. Não, vou fazer a mãozinha dele aqui. Aqui eu vou usar o branco nele todo. Um pouquinho de diluente para espalhar bem. Vou aproveitar, já vou fazer esse outro lado aqui também. É igual. Aí eu venho com cinza lunar e vou escurecer um pouquinho aqui, entre os dedos. Acertar aqui um pouquinho. Aqui não precisa passar na beiradinha, passa um pouquinho para dentro, aí vem aqui. Vou passar um pouquinho de azul aqui, que aqui é a parte do fundo. Isso, não passei. Agora eu vou fazer esse olhinho dele. Vou usar o preto e o azul celeste. Vou usar o filete que é melhor. Vou deixar secar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou passar o marrom. Vou passar aqui na boquinha dele. Um pouquinho do caramelo aqui, ó. E aqui. Escuro, um pouquinho do branco. E eu contorno com o marrom. Aqui em volta da boquinha eu já posso contornar com o preto. Certo, agora eu vou usar o azul celeste novamente. E onde é mais claro, vou usar o celeste aqui. Aqui na parte de baixo. Nessa parte aqui, ó. Aqui na parte da frente. Eu vou passar nesse aqui também. E agora eu entro com o preto. Uso um pouquinho do diluente para espalhar direitinho. Entrar um pouquinho no azul para não ficar muito marcado. Aqui no bracinho dele também. No céu, venho com azul novamente, azul celeste.
E também um pouquinho mais de azul. Isso, nós vamos deixar assim. Agora eu vou aproveitar para fazer esse branquinho primeiro. Encho de branco, de diluente. E ó, quando você vai usar essas toalhinhas que é aveludada, antes de eu colocar a fita crepe aqui, eu coloco um pedacinho de papel embaixo, que é para fita crepe não grudar no veludinho, porque a hora que você vai tirar a fita crepe, ele sai junto. Então você colocando assim com papel embaixo, não sai. Eu vou usar um pouquinho, vai ser azul celeste mesmo, ó. Agora o restante eu vou preencher com um pouquinho do rose e o vermelho escarlate. Eu venho aqui a parte que eu quero um pouco mais clara e eu jogo um pouquinho do rose, um pouquinho de diluente. E eu preencho com o vermelho. Preenchi, espalhei bem. Pego outro pincel que é melhor, mais fino, né? E a gente acerta direitinho. Aí com um pouquinho do vinho, eu passo aqui por fora. E aqui em volta em volta no branco aqui. Agora eu vou fazer o olhinho, um pouquinho de azul aqui que tá com falha. Aí você vai olhando onde tem falha, você vai arrumando. O trabalho ficar bem bonito. Eu retoco o preto aqui de novo, faço contorninho bem certinho. Venho com o preto, faço o contorno aqui. E que hora que eu vou fazer esse contorno mais fino, eu venho aqui um pouquinho da tinta e um pouquinho do aquarela silk. Ponho no pratinho, espalho bem assim, forrado, deixa eu pôr um pouquinho de tinta, misturo bem, limpo o pincel, e pego de novo com a pontinha do pincel, o pincel filete, aí eu faço contorno. Ó, tá muito aguado, então eu preciso pegar mais um pouquinho de tinta. Venho aqui e misturo. Limpo o pincel para acertar. Pego de novo. E faço o contorno. Aqui você precisa ter um pouquinho de paciência para ficar certinho. Aqui faço um contorno aqui também. Agora eu venho com azul, limpei o pincel, venho com azul, passo um pouquinho aqui e espalho. Aí eu ponho um pinguinho de branco. Agora eu vou fazer o contorninho aqui do narizinho dele.
fazer um contorno aqui para ficar bem feitinho. E com o preto novamente eu retoco aqui, ó, para ficar mais marcadinho. Também. Quando fica aparecendo o tecido embaixo, aí tem que dar uma retocada. Eu faço contorno aqui também. E um pouquinho de preto. Na falta do aquarela silk, a gente pode usar um pinguinho de água também. Mas o aquarela silk é melhor porque ele não expande no tecido, né? E a água corre o risco de expandir no tecido e manchar a pintura. Contorno aqui, contorninho aqui, ó, você tem que fazer com paciência. Pincelzinho em pé para ele ficar mais fininho. E na mãozinha dele eu vou usar o cinza lunar, pinguinho de aquarela. Um pinguinho do preto para escurecer um pouquinho mais. Limpo o pincel e venho fazendo contorno. Dentro dele. E quando a gente erra, assim, que passa um pouquinho, a gente volta com a cor de fundo, né? Vem aqui, ó, achei que não ficou bom, volto com o branco. Venho aqui e dou uma passadinha nele. Um pouquinho para escurecer aqui. Ficou grosso, depois já vem um pouquinho do azul aqui e arrumo. Lembrando vocês que eu dou aula na Sacaria de Santo André. Quem tiver interesse, já vir nos visitar, estamos aqui. Agora, quando eu achei que não ficou muito bom, eu venho com o pincel e dou uma retocadinha. Vou pegar um pincel limpo. Vou pegar um pouquinho do branco, limpo no pincel, no pano,
Venho aqui no azul e dou uma luz. Aqui teria que estar bem sequinho para eu fazer isso, mas como o tempo aqui é curto, então não dá tempo de secar. Mas se você for fazer, você deixa secar bem, aí você vem com uma luz seca, você limpa bem o pincel, assim, ó, põe a tinta, tira o excesso, aí vem onde você quer dar a luz, aí você vem com ele, ó. Como o meu tá molhado ainda, não fica tão claro. Vem de novo, limpa e dá a luz. Aqui também, ó. Se achar que ficou muito escuro, muito claro, você vem com azul de novo, bem de leve e passa de novo. Um pouquinho aqui que ficou muito escuro. Dou uma passadinha, bem de leve. Aí vem com um pouquinho do branco. Eu vou usar outro pincel, que é um pedacinho que é muito miudinho. Deixa eu ver o que mais. Eu vou dar uma luzinha depois agora, aqui o fundo dele. Vou explicar um pouquinho. O fundo aqui eu fiz assim. Eu deixei um pedacinho aqui, né, para fazer com vocês. Uso um pincel pituar. Eu usei o azul cerúleo, usei o azul hortênsia e usei o azul soft. Então eu vim aqui, ó, primeiro vim com o mais claro, peguei o pituar, fiz bem aqui, peguei um pouquinho do diluente também junto. Pego de novo a tinta, passo entrar bem no pincel. Aí eu venho aqui na parte mais clara. Ó, coloquei fita crepe aqui dos lados também, para não manchar tudo. Aí eu venho, coloco a tinta e vou subindo. Tudo redondinho, ó. Vai rodando, rodando. Rodando, você vê que tá muito faltando, tá muito seco, vem um pouquinho no diluente, vem na tinta, volta no lugar e vai subindo. Fez isso, eu vou entrar com essa outra cor. Aí venho aqui, não precisa lavar o pincel, venho aqui e faço a mesma coisa. Só que agora eu vou com o pincel bem de levinho, vou colocando em cima, para não ficar aquela marca feia. Aí venho com esse e vou subindo. Parece que não dá diferença, mas dá. Você vem, faz isso. Aí você pode entrar um pouquinho no mais claro. E sobe. Fiz isso. Agora, como eu vou pegar o escuro aqui, eu posso, não precisa nem lavar, mas eu limpo bem. Aí venho no azul. No azul cerúleo que eu falei? Azul cerúleo. Venho, faço a mesma coisa. Ponho, aperto bem o pincel e vou. Agora eu vou começar daqui pra cima. A mesma coisa. Venho aqui onde tá a fita crepe. E vou descendo redondinho, ó. Descendo. Tô percebendo que tá seco e tá muito escuro. Aí eu venho no diluente aqui, ó, só no diluente e venho descendo. Achando que ficou escuro ainda, então eu venho, limpo o pincel, não precisa lavar, venho só no diluente de novo, aperto e venho em cima de novo e vou descendo. Aí eu vou descendo em cima, onde chega no outro azul, eu vou com o pincel bem levinho. Você acalca muito, ele fica muito marcado, né? Aí vem redondinho, ó. Limpo o pincel. Aqui tem um lugar que tá faltando. Aí eu venho aqui, ó, bem de levinho. E vou... Aqui, como eu vou bater um stencil em cima, não precisa ficar uma coisa assim muito certinha, mas o que não pode é ficar aquelas marcas grandes, né? Aquela divisão. Fiz isso. Aí limpo o pincel bem limpinho, vou no diluente de novo.
Continua aqui, ó. E você pode até descer um pouco mais, ó, certo? Isso aqui tem que ter um pouquinho de calma para fazer, senão você pegar muita tinta, ou se você bater o pincel assim. Sempre que você for pegar uma cor escura, você tem que começar lá do começo, mesmo que você já tenha passado, você coloca lá e com a mão bem de levinho, você vem descendo. Vai ficar um trabalho bem legal. Aí eu vou dar só mais uma luz aqui nesse outro, essa parte aqui já tá bom. Aí eu vou ensinar como você vai bater um stencil ou outra coisa que você quiser. Meu pincel tá bem limpinho, vou pegar um pouquinho do branco e vou dar uma luz aqui, ó. Põe o branco, vou descarregando ele, aí limpo bem o pincel. Aí vem, esse pincel tá com um pouquinho de azul. Limpo o pincel. Vem aqui que eu quero mais branco, ó. Vem, coloca um pouquinho mais. Vem aqui, dou uma luzinha. E aqui eu vim com o azul, né? Esse azul que eu usei aqui, eu passei tudo aqui em volta, ó. E na beiradinha aqui eu deixo sempre um pouquinho mais escuro, né? E também você tem que ir cobrindo todas essas falhinhas. E ó, tá uma falha, eu venho com azul e tampo. Aqui também tá aparecendo, ó, vem e tampo. O seu trabalho fica bem bonito. Ó, aqui também tá aparecendo, como é um azul mais claro, eu venho só no diluente aqui, ó. Dou uma passadinha, ó, tampa tudo. Aqui já ficou muito escuro. Mas eu só espalho. O segredo da pintura é você espalhar bem a tinta. O segredo da pintura também é o capricho. Parte do trabalho, bem feito, né? Pus ali, pega outro pincel que eu não gostei, vem aqui e espalho, ó. Aqui, ó, o Mickey veio às pressas, né, para gravação, assim, a gente tem que fazer mais corrido, mas você fazendo com tempinho, você vai ficar bem bonito. Aí, nesse meu, que é esse trabalho aqui, né, ó, esse daqui eu usei esse stencil aqui, ó, só que eu não sei te falar de quem é e a marca. Usei esse stencil aqui, que ele é cheio de bolinhas de todo tamanho, né? Se você não quer fazer esse, você faz com o que você tiver em casa, ó. Tem esse aqui também, ó, que você pode fazer, colocar ele aqui, ó. Aí você coloca bem direitinho assim, ó, vem com a fita crepe, prende para não sair. Aí você passa uma cor mais escura aqui. Ele vai ficar bem legal também. Tem esse também, ó, o que você tiver em casa, qualquer um que você tiver, você faz, você passa sempre uma corzinha mais escura, como tá clarinho aqui embaixo, né? Eu não vou nem fazer esse, porque aqui no meio você também pode colocar o nome da criança. Aí você faz ele clarinho, você coloca o nome, mas você pode bater um stencil aqui, ó. Você pode bater um stencil de estrelinha, eu não tenho nenhum aqui, mas fica muito legal de estrelinha. Esse de bolinha também eu achei que ficou muito bonitinho. Você pode pôr só assim nas pontas, põe o nome aqui no meio. E também, se for para menina, você também pode fazer assim, ó, tem vários desses estreitinhos, que tem barradinho, tem esse de lacinho, ó. Aí você pode fazer para menina, que você vai mudar a cor aqui, né? Então você bate em cima assim também, fica muito legal. Aí você põe o nome da criança ou qualquer outro stencil que você tiver, você pode usar, tá bom? Acho que por hoje... deixa eu tirar aqui para vocês verem. Ó, você coloca o fita crepe, né? Aí você tira, ó. Você tira, não estraga o veludinho. Não suja a beiradinha, ó. Ó, sai com a maior facilidade. E você não arranca os pelinhos, né? Que aí depois fica para ficar um trabalho bem feitinho, assim. Aí depois, aqui, ó, que nem aqui no meu caso, faltou um pouquinho de tinta. Eu venho com um pincelzinho devagar e preencho, tá bom? Ó, no final ele vai ficar assim, ó.
Dependendo do stencil que você quiser pôr, ele vai ficar assim um trabalho bem feitinho, ó, caprichadinho. Esse aqui tá mais caprichado do que esse que eu fiz hoje, porque a gente faz meio correndo, né? Mas a pintura é isso, é você ter capricho, tá? Vai ficar muito legal com o nome da criança também, da menina também, você pode fazer a mini assim, fica muito legal. Nem os outros trabalhos que eu tenho aqui atrás, né? Que foi mostrado no começo da aula, você pode colocar qualquer desenho infantil que fica muito bonito. Bom, por hoje é só e logo eu estarei de volta. Obrigado por tudo.